Olá, tudo bem? Bom dia, como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês que apenas a busca pela espiritualidade, que é o ponto inicial que nos faz buscar por respostas, não é o suficiente para que a gente se sinta realizado e com o coração mais livre, né, desses pesos que a gente traz, né, na nossa vida. Então, eu quero contar uma experiência pessoal para vocês e vocês vão compreender por que que eu estou falando nisso, né? Que o autoconhecimento ele compõe a espiritualidade, mas também precisa incluir o olhar para a ancestralidade. Porque a espiritualidade, né, a conexão com Deus, a gente estudar uma filosofia, ela nos leva até um certo ponto, mas chega um momento em que a gente, mesmo mantendo algumas práticas de autoconhecimento, para se conectar, muitas forças, elas nos compõem também, né, que tem a ver com a nossa linhagem ancestral. Então, eu vou contar para vocês. Eu comecei no autoconhecimento, né, nessa necessidade de buscar por respostas, né, de pesos que eu estava vivendo, um pouco antes de 2007. E é claro que quando a gente vai buscar por alguma resposta, por algum caminho, é porque já chegou naquele ponto em que a gente não sabe mais o que fazer. Então, foi através das religiões, né, espiritismo, meditação, o próprio catolicismo, né, que é a base de onde eu venho, familiar, né, estudo de filosofia. Então, isso me trouxe muita bagagem, muita substância, né, para poder é, compreender o que era pensamento, o que é o ego, começar a me auto-observar. Foi por aí que eu comecei na auto-observação, que a gente começa a ver o efeito das coisas na nossa vida, né? Só que chegou um ponto onde a minha vida deu uma estagnada e eu não conseguia entender o porquê disso, né? Foi quando eu caí de paraquedas na constelação familiar, que é um vídeo que eu conto anteriormente aí, tem no meu canal, que eu falo um pouquinho sobre essa história, né? Porque eu estava numa fase depressiva, na minha vida, trabalhava, né, para pagar as contas ali, e mesmo tendo o meu conhecimento, tendo a a conexão que eu tinha, né, com os meus estudos, estava faltando alguma coisa. Meu coração estava muito enrijecido ainda, né? E a gente acha que o fato de sair de casa, né, para poder viver a nossa vida, a gente sente como resolvida a questão com os pais, né? Mas não é bem assim. Então, o que eu trago aqui é uma experiência pessoal de que o autoconhecimento, ele depende também do olhar para a nossa ancestralidade, além dos estudos filosóficos que a gente faz, de buscas das religiões que a gente já tem na nossa vida, elas são importantes sim, só que a gente precisa olhar para esse lado também, para essas forças que nos compõem, a nossa história familiar. É muito importante a gente tomar essa força e se apropriar dela, porque se essa força a gente não se apropria dela, isso começa a virar angústia, isso se torna uma energia estagnada, vira uma depressão, né? E a gente não consegue entender porque muitas vezes a nossa vida está enroscada, né? Porque tem questões, inconscientes que ficam, nos moldando, né? E trazendo à tona no nosso corpo como uma informação que que nos é conhecida, e a gente vive aquilo de uma maneira natural, né?
Então, a gente conhecendo a nossa história para poder reverter isso de uma maneira positiva e respeitosa, vai fazer com que a gente comece a fazer essa reconciliação, né, com a nossa ancestralidade, com a nossa família e com o nosso coração e com a gente mesmo. Para então a gente poder fazer esse movimento de acolher, né, toda a nossa história e dar o passo para além da família, né? Que é fazer a nossa história. Mas primeiro a gente precisa tomar essa força e olhar para a nossa história. Isso é muito importante na caminhada de qualquer pessoa. Tá bom, pessoal? Então hoje o vídeo é esse. Eu espero vocês numa próxima gravação. Até mais. Tchau.